aí, Jorge, dois. Entendi. Ele deu uma mensagenzinha aqui, por isso que eu dei essa parada, mas tudo bem. Jorge, passa dois slides aí para a gente, já para a gente. Isso. Então, esse é o ambiente lá da nossa empresa, securitylgpd.com. Então, nós somos uma startup que trabalhamos com isso. Hoje, nós fazemos adequações em muitos clientes, principalmente do Estado do Espírito Santo, né, nas mais diversas áreas, e o CRF Espírito Santo é um dos nossos clientes, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo é nosso cliente, nós temos faculdades que têm curso de farmácia também, que são nossos clientes, então eu quero, assim, nós estamos muito tranquilos para falar sobre o tema de forma bem prática, né? Para a gente já entrar nesse ponto da praticidade, pode passar para o próximo slide, e eu quero abordar com vocês o porquê, qual que é a importância, o porquê que o CRF se preocupa efetivamente com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos 3 exemplos aí, de lá para cá, do cliente ou do titular de dados para os farmacêuticos laboratórios, né? Para os empresários da área de farmácia também. Então, por exemplo, no final do ano passado, a Drogaria Araújo foi multada em mais de 7 milhões por condicionar descontos fornecidos de pessoa física, né? Essa investigação já tinha começado no ano passado e culminou com a multa já nesse ano. Mas essa multa não foi da Agência Nacional de Proteção de Dados, foi ainda do PROCON. Então, nós temos ali mais exemplos. A Drogaria Raia, né, que exigia descontos em troca de biometria. Biometria é um dado sensível, nós vamos falar sobre isso. Então, também está sendo investigada, foi questionado sobre esse ponto, mas eu quero também trazer, Jorge, passa aí, nós temos mais uma outra possibilidade, que é a das autoridades para conosco, porque eu mostrei ali da atuação do farmacêutico com o titular de dados com o cliente. Mas olha que importante, né? A Unimed Vitória, ela foi alvo de hackers e toda a empresa farmacêutica, todas as farmácias, drogarias, laboratórios, também podem ser vítimas de hackers por falta de quê? Por falta de um sistema, uma segurança da informação adequada, né? A proteção de dados é um pedaço da segurança de informação também, né? Proteção de dados não é só computador, né? Aquelas fichas do seu local de trabalho, onde tem dados dos titulares, dados dos colaboradores, dados de fornecedores, pessoas físicas, tudo isso em papel, em fichas, em cadernos com essas anotações, tudo isso, aqueles no sistema, tudo isso comporta os dados pessoais e é necessário que sejam protegidos. Então, aqueles informatizados, eles têm a capacidade de sofrer, ser invadidos e sofrer. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma cliente construtora no Espírito Santo, ela é atuação local, capixaba, e esses dias eu estava lá com o chefe de TI e perguntei para ele, olha, vocês têm aí uma média de quantos ataques vocês já sofreram de hackers nos últimos tempos? Ele falou assim, não, média por últimos tempos nós temos não. Nós temos 40 ataques por mês, no mínimo. 40 ataques no mês. A gente consegue se defender de cerca de 40 ataques. Então, é muita coisa, né? E o que os marginais fizeram? No período de pandemia, eles migraram das ruas para os computadores e os telefones. Então, os laboratórios, ou as farmácias, elas também podem ser vítimas de hackers que vão captar todos os dados ou vão criptografar e vão pedir dinheiro em troca. Então, também tem uma importância também nesse sentido. Pode passar. É muito também, eu quero passar um vídeo aqui que quem já viu pela televisão, você então vê a importância do tema. Os grandes bancos, e depois eu quero dizer por que eu vou passar esse vídeo, os grandes bancos se preocupam com isso também. Passa o vídeo aí, muitos de vocês já viram, mas só para relembrar. Você está no mudo, Jorge?
Rodrigo Mendes de Souza. Endereço Rua Maria Lisboa, 56, apartamento 38. Como você sabe meu endereço? Rodrigo, eu sei tudo sobre você. Seu cartão de crédito é 3266-7743-1314. Código de segurança não me fala. 353. Me dá um autógrafo. Que autógrafo, cara? Eu sou famoso não. Não, mas seus dados são. Peraí, posso te dar uma selfie? Proteger seus dados não é brincadeira. O Itaú cuida da sua privacidade. Itaú, feito. Rodrigo Mendes. Então, observem só. Os senhores e as senhoras devem observar que, se não fosse um tema importante, os bancos não estariam tão preocupados. Como vocês podem observar aí, a preocupação do banco não está em fazer ou não fazer isso por conta de multa. E isso que eu quero deixar claro para vocês. Não nos importa que há multas, ações judiciais, as indenizações. De fato, o que nos importa aqui, e é o que a nossa empresa tem como valor e que nós entendemos que vocês também devem ter como valor, é a questão da reputação. Né? A reputação é muito mais forte do que uma multa. Né? A multa a gente recorre administrativamente, entra com a ação, tem todo um aparato de tentativas. Agora, a quebra da reputação de uma empresa, né, de um laboratório, não tem preço. De uma farmácia, não tem preço. Então, a grande importância, eu quero que vocês pensem assim, não, eu vou trabalhar com privacidade de dados, eu vou cumprir o que a lei manda, eu vou me adequar por causa de ter e de manter uma boa reputação. Não porque eu vou ser multado ou não vou. Né? Por quê? Porque existem vários órgãos hoje, pode passar aí, existem vários órgãos hoje que trabalham com vocês, né? Os órgãos administrativos que atuam e que vocês, de uma forma ou de outra, têm que respeitar. Por exemplo, o próprio CRF do Espírito Santo tem capacidade de fiscalizar, né, de aplicar sanções administrativas. A Anvisa é outro órgão muito conhecido, né, de vocês, que tem essa capacidade também. O PROCON, né, aplicando multas há muito tempo, pedindo informações, notificando. O Ministério do Trabalho e Emprego, no que tange aos colaboradores. As prefeituras, aí nós exemplificamos com a Prefeitura de Vitória, né? Mas tem mais um aí que eu quero apresentar para vocês. Ó, ele está pequenininho ali, mas é só para que vocês possam forçar mesmo a ideia para olhar para ele, que é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É o órgão administrativo federal, é uma autarquia especializada que tem o poder de emitir normas, né, regulamentos, e também de fiscalizar e aplicar sanções das mais diversas, desde uma advertência, uma multa, até um bloqueio, né, da sua capacidade de fazer tratamento de dados. Tá? Muito importante isso. Então, por que é importante também se adequar? Porque agora nós temos mais um órgão que nós temos que respeitar. Então, para que eu tenha uma farmácia, para que eu tenha um laboratório, para que eu execute minha atividade profissional e para que eu possa tratar dados durante a execução da atividade profissional, eu agora também tenho que respeitar a ANPD. Né? Então, é um exemplo aí. Vamos passar? Vamos lá. Então, aí o Jorge vai falar um pouco sobre isso aí com a gente agora. Né, Jorge? Pode nos falar um pouco sobre isso. Um pouquinho aí que está na minha frente aqui, né? Está aparecendo aqui algumas admissões ainda, né? Lê a pergunta em cima aí, Elis, fazendo favor. Quais dados pessoais que os farmacêuticos e laboratórios devem gerir para proteger? É só para a gente nos localizar aqui. Então, de quem são esses dados pessoais, Jorge? Explica aqui de quem. Vamos, na prática, entender isso. Ok, vamos lá então. Não só farmácias, eu acho que qualquer setor privado, qualquer setor público, que essa lei também ela abrange todo o setor público, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, conselhos regionais, todo mundo vai ter que tratar. Toda vez que eu encontrar um dado pessoal, eu vou ter que tratar. Toda vez, em qualquer documento, seja em qualquer esfera. E dentro do ambiente empresarial, dentro de uma farmácia, onde eu vou ter os dados pessoais dos funcionários. Então, nós temos aí, assim,
para tentar se simplificar um pouco, um contrato de trabalho hoje precisa ser modificado, precisa constar aí a LGPD nele. Eu vou ter dados pessoais dos clientes, dos quais eu tenho na minha farmácia, sejam aqueles regulares, que eu tenha cadastro, que eu tenha ficha, eu vou ter que criar fluxogramas de trabalho, eu vou ter que fazer o mapeamento de dados, né, que é muito falado quando se fala em Lei Geral de Proteção de Dados, e criar essa rotina de trabalho administrativa que envolve Lei Geral de Proteção de Dados. Então nós vamos ter os dados dos seus consumidores, daquela pessoa que chega para você, que nunca entrou no seu estabelecimento, mas que ela entrou ali, fez uma compra, e aí você vai ter duas situações, né, que a gente sempre fala, e depois a gente vai falar disso um pouco mais, de forma mais aprofundada. Existe aquele dado pessoal que eu preciso para fazer uma emissão de uma nota, que esse a lei me garante, eu não preciso ter autorização disso, e existe aquele que eu quero, para poder fazer aí, fidelizar uma clientela, trazer aquela pessoa para o meio. E também dos meus parceiros comerciais, dos quais são pessoas físicas. Porque se for pessoa jurídica com pessoa jurídica, a LGPD ela não alcança. Mas suponhamos que eu tenha alguém que me forneça algum tipo de serviço, que presta algum serviço, que faz compra e venda com a minha farmácia, só que do lado de lá é uma pessoa física. E aí vai constar dados pessoais. Então eu também vou ter que fazer aí um tratamento, ter uma visão especial, uma visão diferente, voltada para a Lei Geral de Proteção de Dados quanto a esses dados também. Um exemplo, Jorge, desse aí que você falou agora, um fornecedor pessoa física, uma pessoa que trabalha com a farmácia hoje, são os digitais influencers. Farmacêutico, um laboratório pode contratar um digital influencer, mas nessa relação aqui é necessário que se guarde. Ele também é um titular de direito de dados, né? Titular de dados pessoais. Inclusive, quem quiser ter uma informação maior sobre essa questão de um contrato com o digital influencer, no nosso canal do Data Security no YouTube, a gente tem uma live falando sobre os contratos do digital influencer, né? Hoje muito comum para poder fazer esse tipo de propaganda, onde a gente fala aí com um pouco mais de profundidade. Aí eu fico com convite para a galera poder estar assistindo. Passar aqui, né? Deixa eu ver o que vem aqui agora. Opa, isso. Aqui. Aí. Vamos lá. Como eu estou passando aqui, Então, Lécio, eu não estou conseguindo ver a pergunta. Né? Faz aí. A pergunta, mas é de novo a pergunta. Quais dados pessoais, quais dados pessoais que os farmacêuticos e laboratórios devem gerir? Né? Então, são exemplos que nós colocamos aí, são muito mais que esses, mas é só para que a gente fosse prático, né, para localizar o trabalho dos senhores e senhoras mesmo. Então, primeiro item, dados pessoais mantidos em sistemas de consumo e gestão. Então, vou pegar uma coisa muito simples, eu tenho fichas dos meus clientes com o nome completo deles, telefone, endereço, os principais medicamentos que eles tomam e o dia do mês que eles pagam, ou uma fichinha de fiado, né, que eu estou falando do jeito mais simples, uma ficha de papel. Ali nós temos naquela ficha de papel dados pessoais no sistema de consumo e gestão, só que é em papel. Mas também hoje temos muito isso no computador, numa planilha do Excel, ou até no sistema que se adquire aí de empresas. Né? Os arquivos de RH dos funcionários, né? Então, que toda vez que você admite um colaborador, esse colaborador tem que entregar para você dados pessoais, né? Naqueles documentos tem dados pessoais, desde dados pessoais simples como nome, CPF, tal, até dados sensíveis, que são os dados da ASO, né? Que é o da saúde, né? Do trabalhador, como no caso de dados de menores, porque às vezes você tem que pegar a certidão de nascimento do filho para poder pagar o salário família. Então, tudo isso são dados pessoais. Dados bancários, né, do cartão de pagamento. Então, às vezes, naquele sistema de coleta de dados dos seus clientes, vocês guardam dados bancários deles ou dados... hoje, né? É claro que o dado Pix, hoje, ele é uma informação que não é considerado tanto o dado Pix em si, um dado pessoal, porque ele participa de uma relação de comércio. Né? Mas, muitas vezes, o dado Pix, quando ele é utilizado fora dessa relação de pagamento, aí ele é dado pessoal. Né? Data de nascimento, CPF, filiação, número de telefone e tal. Outra coisa é atestados e receituários, muito comum nas farmácias.
que tem no receituário? Muitas vezes, nos atestados e receituários, tem dados sensíveis. Nome da pessoa, os remédios que ela toma, a situação de saúde dela, a CID da doença dela, ou até sintomas e nomes de doenças escritos. Então, isso são dados sérios, porque são dados sensíveis, eles devem ter um cuidado a mais, né? Lembra, quer falar mais alguma coisa, Jorge? Lembrando de dados pessoais aqui que a gente pode ter nas farmácias? Eu quero aproveitar a questão do RH, né, porque é um local que também transita muitos dados, e há uma relação direta da farmácia com um parceiro comercial, que é os escritórios de contabilidade. Então, a farmácia acaba ali fazendo uma troca, um compartilhamento por imposição legal. O próprio escritório de contabilidade ele vai ter que guardar determinados dados por tempo, né? A lei determina, às vezes, 5, 10, 20 anos para ele estar guardando dados. Mas qual é a importância de entender a relação da farmácia com o escritório de contabilidade? Primeiro que ele também vai ter que se adequar, né? Então é importante saber disso. Quando você, na farmácia, envia para ele dados pessoais dos seus colaboradores atuais e ele armazena, com o passar do tempo, até alguns colaboradores vão deixar de estar na farmácia, vão se tornar ex-funcionários, mas que estarão com seus dados guardados no escritório de contabilidade. Então é importante essa relação, é importante essa adequação, por quê? Num caso de um incidente onde o escritório de contabilidade, né, acontecer um vazamento, um compartilhamento indevido, uma demonstração indevida daquele dado que foi compartilhado pela farmácia, a gente tem uma responsabilidade solidária em relação a isso. Por isso que é muito importante a farmácia realizar a sua adequação devida, tá? E aqui eu chamo a atenção para alguns pontos que eu sempre digo, apesar de sermos advogados, eu sempre falo isso. Isso não é uma atividade exclusiva de quem está na advocacia, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não escolheu a profissão A, B ou C para fazer isso, né? Então, ela não é uma atividade exclusiva de quem é da área da tecnologia da informação, porque não se pode confundir Lei Geral de Proteção de Dados com segurança da informação, são situações distintas. O profissional do TI ele vai ser inserido na LGPD, e não é LGPD no mundo do TI, por isso que nós temos o Rômulo, que cuida dessa parte, foi o primeiro DPO no Espírito Santo a finalizar os serviços de adequação, né, dos primeiros clientes que nós tivemos, por exemplo, e ele é DPO até hoje. Então, eu chamo a atenção para esses pontos, porque o que você precisa ter? Você precisa ter uma adequação completa e correta, em que você vai fazer as coisas, a tecnologia da informação com treinamento adequado, você vai precisar de fazer a documentação de forma correta, porque os documentos são construídos ao longo da implementação. Não existe aquilo que a gente vê muito na internet, né? 10 passos para LGPD, compre aqui o combo de documentos, até porque, por exemplos que nós temos, nós tivemos empresas do mesmo segmento, né? Porque LGPD não é receita de bolo, não é 2 mais 2 é igual a 4, de uma empresa para outra vai haver variação, porque o trabalho das empresas é diferente em relação à forma de captar e de os dados ali tramitarem dentro do seu ambiente de trabalho. Então, o que você precisa fazer para ter uma adequação? Chegar firme com a questão da documentação, vir construindo ela com uma adequação bacana, ter a tecnologia da informação, entendendo o que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, aprendendo com isso para poder fazer as ações que ele vai ter que fazer. E tem muitas ações importantes que eles vão ter que participar, mas ao mesmo tempo, e o principal é o que a gente diz que é 70% do serviço. Há que se ter um treinamento adequado, há que se ter uma mudança de cultura com aqueles que vão operar os dados pessoais da sua farmácia, que são os seus colaboradores, que são os seus terceirizados que vão estar frequentando o seu ambiente. Você ter a confiança que com quem você faz tratamento de dados e compartilhamento, como seu contador, está se adequando ou vai se adequar, para que você tenha uma proteção completa. Então, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, no início aqui, antes de vocês entrarem, estava conversando aqui com o conselho, falando, nós já tivemos legislações que fizeram mudanças culturais ao longo do tempo. Nós tivemos a CLT nos anos 40, nós tivemos o Código de Defesa do Consumidor nos anos 90, e agora nós estamos passando pela terceira mudança legislativa, uma inclusão legislativa, mas que precisa mudar a cultura das pessoas. Nós tínhamos antes a certeza de que os dados eram captados e eles pertenciam ao banco de dados da minha empresa e eles eram meus. E eu fazia com eles o que eu queria. Agora não.
Agora, os dados eu os controlo. É por isso que a lei chama, no caso, as farmácias de controladoras de dados. Eu vou controlar os dados, mas os dados não são meus. Os dados são do titular dos dados. E eu posso tratar? Eu posso. A lei ela não é proibitiva. Ela não quer falar que você não pode tratar o dado. Ela vem dizer para você, olha, você pode tratar, mas você tem que seguir as regras do jogo. Lécio? Sim. Vamos passar aí. Então, a gente já entendeu qual que é o objeto da nossa adequação. Pode passar aí para a próxima. Vamos lá. Então, vamos direto agora no ponto. Já toda a introdução nos levou aqui. Então, sua farmácia, seu laboratório precisa adequar? Sim, precisa. E agora, como que nós vamos fazer? Primeira atitude. Aí agora é o aprendizado mesmo da prática. Primeira atitude, pare de fazer tudo o que você está fazendo de tratamento de dados, principalmente com o cliente, tá? Principalmente com o cliente a partir de agora. Então, coloque na sua mente que é necessário que você pare. Eu estou captando dados dos meus clientes até para ajudá-los. Às vezes você pensa que está fazendo isso para ajudá-los, mas você está dando ao titular de dados a oportunidade dele te incriminar, não, o termo não é incriminar, te levar a praticar o ilícito e depois de ingressar com uma ação por dano moral contra você. Então, pare. Primeira atitude é essa. Segunda atitude, conscientize-se da necessidade da adequação. Eu acho que todo mundo que está aqui essa noite já está conscientizando disso, né? Conscientize que houve uma mudança de paradigma agora. Antigamente, os dados eram meus, eu fazia o que eu queria com eles. Eu compartilhava os dados dos meus clientes com as empresas que fornecem o medicamento, assim eu obtinha algum tipo de vantagem e, com isso, a gente formava um perfil de consumidor. Sim, até esse momento da história do Brasil foi assim. Então, agora pare e se conscientize que você precisa mudar. Porque se você é empresário, se você é farmacêutico, se você é dono de laboratório, não se conscientizar, não adianta você começar uma adequação, porque você vai ser o primeiro a continuar tendo atitudes contrárias às boas práticas de governança. Então, parou de fazer o que você está fazendo até agora, se conscientizou que é necessário, nós estamos aqui. Não, eu tanto me conscientizei que eu estou quinta-feira à noite participando de um workshop sobre isso. Terceira coisa, estude para se adequar. Então, como o Jorge falou, não existe ninguém, nem a lei te obriga a contratar ninguém para fazer isso. Você pode estudar, como eu estudei, como o Jorge estudou, como o Rômulo estudou, para adequar a sua empresa. Não é impossível, tá? É viável, mas é claro, se você tem muita coisa para fazer, muita preocupação, e se o tempo que você vai demorar estudando é um tempo precioso, que você ganharia dinheiro naquele tempo, então o que você faz? Você contrate alguém para fazê-lo. Então, não, Lécio, eu vou estudar, não vou contratar ninguém, vou pegar a lei, vou comprar uns livros e vou fazer. Vou comprar uma cartilha na internet, seja o que for, e vou fazer. Ótimo. Está com tempo? Pode fazer, até você pode aprender e fazer para os outros colegas, problema nenhum. O mercado é muito grande nessa área. Agora, não tenho tempo, não vai dar, não adianta eu jogar isso nas costas de um outro colaborador, de um parente, de uma pessoa que não deseja, não está conscientizada disso. Então, faça o seguinte, contrate alguém para fazê-lo, né? Contrate alguém especializado para fazê-lo. Não contrate um aventureiro, né? E, Lécio, então como é que eu vou procurar no mercado alguém ou pessoa ou empresa que vai fazer isso por mim? Primeiro, você vai ao mercado, vai à internet e busque saber quantas adequações aquela pessoa já fez, né? Busque saber quais são os principais clientes daquele indivíduo, né? Procure recomendações dessa pessoa,
se essa pessoa escreveu alguma coisa sobre isso, né? Vasculhe o site para observar qual é o proceder, vai lá, aí o Edmilson perguntou, sim, a Security LGPD, que é a nossa empresa, faz isso, mas existem outras no mercado. No mercado capixaba, empresa não. Existem pessoas que estão fazendo também, né? Mas empresa constituída para tal, com know-how já em grandes adequações, é a nossa. No Espírito Santo, no Brasil, existem outras também. Então, a ideia é contratar alguém. Ah, Lécio, é muito caro? É caro e não é. Por que eu digo que é caro? É caro por quê? Porque, na verdade, é um serviço que não vai trazer para a sua farmácia em si um dinheiro de volta, um retorno financeiro, como se você fizesse lá um contrato onde aquela empresa ia te fornecer algo que fizesse sua demanda de clientes aumentar. Não é caro por conta disso, né? É uma adequação, é um ponto que a lei obrigou a todos. Então, todo mundo, pessoa de direito público e pessoa de direito privado, até pessoas físicas que fazem tratamento de dados no que tange a comércio, tem que fazer também, né? Então, contrate alguém para fazê-lo. É esse momento. Pode passar, Jorge. Então, você estudando para fazer ou contratando alguém, né? Qual que é o ponto principal? O que eu quero sugerir para você? Não, Lécio, eu não quero contratar ninguém, eu quero fazer, ou eu quero contratar alguém, mas eu quero saber se essa pessoa está indo pelo caminho certo. Então, o ponto principal é se a pessoa vai te falar de pontos que estão aqui no artigo 50 da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a chave da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados é o artigo 50 da lei. Então, eu vou traduzir um pouco disso tudo que está escrito aqui, mas eu tive que colocar uma parte do artigo aí para que a gente possa ver. Então, vou contratar alguém. O que eu tenho que ver nisso aí? Né? A pessoa, a adequação, cada um tem uma metodologia. Né? A nossa empresa Security, nós criamos uma metodologia própria de 3 fases, uma fase inicial de diagnóstico, uma segunda fase, que é a fase onde nós movimentamos a massa de dados da empresa e fazemos adequação de verdade, e uma terceira fase, que é a fase de teste, onde nós testamos e auditamos aquilo que nós fizemos. Ao final, nós fazemos o quê? Ao final, nós certificamos aquelas pessoas que nos contratam. Por quê? Porque nós diagnosticamos no início, nós implantamos, nós diagnosticamos no final, nós acertamos aquilo que está errado e nós certificamos. Então, esse é o nosso trabalho. Ah, Lécio, sou obrigado a ter um certificado? Não é. Nós fazemos isso para os nossos clientes, mas não é obrigado. Obrigado é você cumprir essas questões aqui. Então, olha o que diz o artigo 50. Os controladores e operadores, o que é isso? Todas as pessoas que a lei obriga a estarem adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. São aquelas pessoas que fazem tratamento de dados. Tratamento de dados, o que é, Lécio? Eu coleto os dados de alguém, por exemplo, do meu colaborador ou de um cliente. Eu pego lá nome, telefone, endereço dele, o receituário dele, seja porque eu quero ou seja porque a lei me obriga a fazer, por exemplo, a tarja preta, né? Os remédios de tarja preta. Então, eu pego esses dados, guardo no ambiente, seja físico ou seja um ambiente online. Então, você está fazendo tratamento de dados. Eu pego aqueles dados ali, faço uma ficha do cliente, crio um número para ele novo, que é o número do meu cliente, matrícula tal, ou é um número novo do meu colaborador. Eu fiz dados pessoais novos e depois eu joguei fora. Então, jogar fora esses dados, excluir de modo incorreto, é um tipo de incidente que pode gerar dano. Então, os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, quer dizer, os farmacêuticos, os empresários da área de farmácia, os donos de laboratório, né, que fazem tratamento de dados, quer dizer, dentro da sua competência, nesse ramo, né, individualmente ou em associação, quer dizer, você pode fazer adequação sozinha ou você pode se adequar em grupo, é possível. Tá? Poderão formular regras de boas práticas e governança. Então, aqui que é o primeiro ponto.
Se quem você está procurando não fala em boas práticas, não fala em governança, não te explica o que é isso, já tem um erro. O que é a governança? Vocês lembram da governanta? A governanta é uma pessoa que trabalha numa casa, cuida de tudo da casa, fica com as contas na mão, cuida dos filhos do dono, cuida dos bens, cuida de tudo, gere os empregados, mas só que nada daquilo é dele. Então, é essa ideia que vocês têm que ter, né? É a ideia de que os dados pessoais de Pedro da Costa estão comigo, mas eles não são meus. Eu não posso compartilhar com quem quiser, do jeito que eu quiser, sem que tenha um procedimento adequado para isso. Então, presta atenção, não é que tudo que está sendo feito nas farmácias, nos laboratórios hoje está errado, não é isso. É necessário que a gente pegue isso e transforme, entenda que isso é um processo de governança que vai ser criado e nós vamos ter boas práticas com esse tratamento de dados. Quer dizer, as nossas práticas eram ruins, agora elas vão ser boas. Por quê? Porque agora nós vamos cumprir o que a lei manda para eu continuar fazendo o que eu quero. Então, a boa notícia é que você vai continuar podendo ter as fichas lá dos seus clientes, vai poder ter os seus clientes lá no computador, você vai poder formular o perfil do cliente, você vai poder compartilhar isso com empresas de medicamentos, com o contador, com o advogado, né? Com outras pessoas, só que agora tudo isso que você faz tem que estar em cima de boas práticas. Como assim, Lécio? Eu faço o perfil do meu cliente. Eu faço lá, eu tenho o perfil de consumo do meu cliente. Tanto que o meu cliente, eu sei o nome dele, o endereço, o telefone dele, sei que ele toma remédio, um determinado remédio todo dia, e eu sei que dia que aquele medicamento vai acabar. Então, eu ligo para ele. Olha, seu Pedro da Costa, eu estou sabendo aqui, eu vi que seu medicamento está acabando, você não nos procurou ainda, só para dizer, você quer que a gente faça alguma coisa, mande aí para você, isso pode continuar fazendo. É ótimo isso, né? É um benefício que você presta, que é muito importante para a sociedade, para aquele titular de dados. Só que isso hoje não está escrito em lugar nenhum. Só que aqueles dados que você utiliza não estão guardados, não estão seguros. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, olha só, regras de boas práticas de governança que estabeleçam condições de organização, as fichas estão desorganizadas, meu tratamento de dados está desorganizado. Então, agora eu vou estabelecer, escrever, escriturar, ter ali pontuado as condições de organização, o regime de funcionamento e os procedimentos. Então, Lei Geral de Proteção de Dados é o quê? É você pegar aquilo que você está fazendo e escrever, e transformar aquilo na prática, né? Na sua prática, transformar a sua prática em escrita. Então, é claro que eu posso pegar os dados do meu cliente para oferecer para ele esse serviço que eu dei o exemplo aqui. Mas, para isso, eu preciso de pegar uma coisa, nesse caso, tá, gente, específico, o termo de consentimento dele, e guardar também. Tem que ser escrito, expresso, tem que informar para ele quais os direitos dele. Eu tenho que ter também na minha farmácia um novo profissional chamado DPO, ou encarregado de tratamento de dados. Se eu preciso de contratar alguém para isso, não. Você pode treinar alguém da sua farmácia para fazer isso, ou você mesmo estudar para ser o DPO, não é nada difícil isso, não precisa de certificado, não precisa de grandes estudos para isso, você só precisa de ser organizado, né? E de estudar um pouco, ser treinado, né? Ou você contrata uma empresa externa para ser seu DPO, por exemplo. A Security LGPD, além de adequar, ela tem esse papel. A gente, né, também gere essa parte dos clientes, que é o encarregado de proteção de dados. Então, é só criar os procedimentos, é só você ter o encarregado de proteção de dados, é só você ter isso tudo organizado que você já está começando a se adequar. Por isso que parte da consciência, parte de você querer. Então, nós estamos falando de procedimentos. Então, por exemplo, uma farmácia tem diversos procedimentos. Por exemplo, procedimento de admissão de benefícios e de demissão de colaboradores. Tem procedimentos de compra e venda.
tem procedimento de cadastro de currículos, tem procedimento de cadastro de clientes, tem procedimento de compartilhamento de dados com o contador, com o RH, folha de pagamento, né? Tem procedimentos de compartilhamento com o seu advogado, tem procedimento de compartilhamento de dados com o terceirizado que trabalha dentro da farmácia, por exemplo, fazendo a limpeza, né? Tem procedimentos com aquele terceirizado da área de perfumaria que entra e organiza sua prateleira de produtos lá. Então, existe, tudo isso existe. É só que isso precisa ser organizado agora em documentos, em política de privacidade e proteção de dados, em manual de diminuição de riscos com a perda de dados, manual de atuação se houver um incidente de proteção de dados, um código de conduta e ética. Então, é esse trabalho, né, que é feito. E também a lei obriga isso aqui, está em amarelo ali, incluindo reclamações e petições de titulares. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você tem que ter um sistema. E quando a gente pensa em sistema, a gente pensa em algo num computador, num sistema, que de preferência seja isso mesmo. A gente tem já experiências com clientes que não adianta ter sistema que não seja no computador, não. Existem sistemas baratos hoje que podem gerir toda a sua proteção de dados, tá? E tem que gerir. Por quê? Porque a lei diz o seguinte, olha, toda vez que um titular de dados reclamar para você e quiser te pedir alguma coisa, quer dizer, o Pedro da Costa chega na farmácia e vira para você e fala, seu farmacêutico, eu desejo saber quais dados pessoais que vocês têm aí meu, quem acessa esses dados pessoais, e eu quero, depois disso, eu quero que você exclua meus dados. Ele vai ter que ter um canal para te comunicar isso, seja por e-mail, seja por telefone, né? E você tem que pegar isso e escrever em algum lugar. Por isso que é necessário o sistema, para você anotar as reclamações. Aí você vai lá, a lei diz que você tem 15 dias para responder essa pessoa. Você vai lá e responde. Só que você tem que guardar tudo isso que você fez escrito. Por quê? Porque a pessoa pode ir na justiça ou pode ir na Autoridade Nacional de Proteção de Dados e falar assim, olha, eu fui lá naquela farmácia, a pessoa não me respondeu. Aí você vai falar, não, eu respondi. Por quê? Porque eu tenho boas práticas e governança dos dados dos meus clientes. Então, eu tenho aqui, olha aqui, no dia tal ele me perguntou, eu demorei 14 dias para responder, dei a seguinte resposta para ele. Então, é isso, é uma questão de organização, né? E também normas de segurança. Então, onde que está a ficha dos seus clientes na sua farmácia? Está naquele negocinho de fichinha que fica em cima do balcão? Não pode. Isso está errado, falta de segurança. Tem que ficar numa gaveta com chave, né? Ou num lugar guardado, ou vamos pegar isso e transformar num sistema de computador na nuvem, onde acessa e quando a gente desliga tudo, aquilo não fica guardado no meu computador dentro da farmácia para ser furtado, né? Então, normas de segurança, padrões técnicos, né? Então, quais os padrões técnicos que têm sido estabelecidos na sua farmácia, no seu laboratório? Às vezes a gente se preocupa com padrões técnicos da Anvisa, mas agora também você vai ter que se preocupar com padrões técnicos da NPD, tá? Obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento. Ações educativas. Assim, obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, por quê? Porque, às vezes, numa farmácia com 5 colaboradores, você tem o quê? Você tem aquele do caixa, você tem aquele que atende, né? E você tem aquele que faz reposição, que não atende titular de dados nenhum. Aquele que trabalha no caixa, aquele que atende, pega os dados, que mexe nos dados, aquele que olha no computador o nome, CPF do cliente, ele tem obrigações específicas quanto ao tratamento de dados. Ele não tem só direitos de titular de dados por ser colaborador, ele também tem obrigações. Por isso que tem que ter o código de ética. Mesmo que ele seja pequenininho, mesmo que ele seja parecido com o código de ética da farmácia próxima à sua, mas tem que ter. E o seu colaborador tem que entender e tem que ser treinado. Por isso que em rosa aí está as ações educativas, porque é necessário também ter ações educativas. Por isso que nós, no nosso trabalho, nós temos treinamentos contínuos. A gente chega, treina o encarregado de proteção de dados, a gente treina cada setor, a gente treina o contador externo, a gente treina o escritório de advocacia externo,
a gente ter o terceirizado que presta serviço à sua farmácia. Por quê? Porque a lei obriga, e não obriga só a fazer, não. A gente tem que fazer o treinamento, guardar o material que nós ensinamos no treinamento, nós temos que guardar a lista de presença e tem que guardar isso tudo num sistema para poder provar que nós fizemos. Porque não adianta. Se a lei fala que nós fazemos, nós temos que provar, né? Mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos. O que são os mecanismos internos de supervisão? Olha, você se adequou. Então, você tem que escrever num plano de ação que a cada 6 meses você vai fazer o quê? Uma auditoria, uma supervisão interna. Né? Você vai escrever lá que o seu encarregado de dados está por dentro de tudo que está acontecendo na sua farmácia. Né? Então, isso é importante. E mitigação de riscos. Por quê? Às vezes você vai adequar a sua farmácia, você descobre que o sistema da empresa que está prestando serviço para você com aquele sistema de compra e venda, gestão, né? Financeira, gestão pessoal, gestão de clientes, você descobre que essa empresa ela não está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. E você descobre que aquele sistema que ela te fornece está cheio de brechas. Então, o que acontece? Existe um alto risco, uma alta possibilidade daqueles dados vazarem. Né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que mitigar aqueles riscos, diminuir aqueles riscos. Então, ou você vai falar para a empresa assim, olha, se você não se adequar, eu estou fora, ou você vai falar para ela assim, olha, como você não está adequado, eu vejo que você não interessa, eu vou buscar uma outra empresa que vai me prestar um serviço mais seguro. Tá? Então, é muito importante isso. Então, o artigo 50 ele tem parágrafo 1º e parágrafo 2º também. Tá? Mas, na verdade, parágrafo 1º e parágrafo 2º, eles estão esmiuçando um pouco isso que eu falei. Está dentro dessas questões que eu falei já. Então, por isso que a gente não vai ler aqui esses 2 parágrafos. Então, o caminho para a adequação é esse. Tá? O caminho está aí. Você encontra na internet muitos documentos desses que eu falei aqui, muitas dicas sobre isso. Encontra no site da securitylgpd.com, você tem lá alguns e-books sobre isso. Né? E outros sites aí trazem muitas informações. Então, é possível que isso ocorra. Mas é importante você entender que você não precisa ter a adequação mais maravilhosa, que mesmo você fazendo a adequação, os incidentes podem vir a acontecer, mas uma coisa é um incidente acontecer e você ser intimado ou notificado para prestar esclarecimentos e você falar assim, olha, eu não tenho nada feito. Então, o peso que recai sobre você é um. Agora, na hora que você fala assim, olha, eu tenho feito, nós fizemos de tudo, nós nos adequamos, nós buscamos mitigar todos os riscos, nós sabemos aonde são tratados os nossos dados pessoais, quais são, nós temos documentos, nós fizemos treinamentos, mas mesmo assim acabou acontecendo esse incidente. Então, a responsabilidade sobre vocês diminui bastante. Então, o caminho para adequação, o caminho prático para adequação é esse aqui, artigo 50 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Né? Olha, eu quero pedir a todos vocês que participem no site escrevendo aí suas perguntas. A Sheila e a Denise vão estar olhando aí, definindo quais são aquelas perguntas que estão relacionadas com o nosso trabalho, aquelas que são repetidas, para que a gente possa responder. Eu e o Jorge queremos esclarecer mais vocês sobre esse assunto. Nós temos tempo para isso, tá bom? A nossa parte de fala aqui não vai ser muito mais longa do que isso, porque nós queremos ouvir todos vocês e queremos ensinar, passar os ensinamentos nossos para vocês. Agora, vou buscar uma empresa para fazer isso. Busco uma empresa que conheça o artigo 50 da Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem que pedir 3 coisas para ela. Orçamento. Qual é o orçamento do seu serviço? Você tem que perguntar para ela também, além de quais são os clientes dela, qual é o seu orçamento, qual que é a sua proposta de trabalho, quer dizer, você vai pegar um papel e você vai ler lá no papel se essas coisas que estão aqui estão na proposta de trabalho dela. Né? É um jeito. E qual que é o cronograma? Como que é o início, meio e fim? Qual a metodologia que você usa? Às vezes a empresa vai falar, não, eu chego aqui e te entrego os documentos. Não adequou. Ah, eu chego aqui e te dou um treinamento, mais os documentos. Não adequou. Tá? É necessário que ela chegue, que ela te conheça. Ela não vai ficar envolvida no seu trabalho, nem vai ficar mandando em você.
né? É você que vai dizer, olha, isso eu preciso, isso eu não preciso. E o trabalho vai sendo feito de adequação de acordo com a necessidade de vocês, tá bom? Jorge, quer acrescentar mais uma coisa nesse momento aqui? Aproveitando aí os ganchos, né, que você veio aí esmiuçando sobre o artigo 50 e sobre as questões até de orçamento, que é uma pergunta muito recorrente, as pessoas sempre querem saber. Isso vai estar sempre também variando de acordo com o tamanho do seu negócio, né? Se você tem uma farmácia muito grande, muitos funcionários, muitos dados, muitos clientes, é óbvio que você vai ter um trabalho, vai ser um trabalho maior para adequar, então vai ter um orçamento maior. Agora, se você já tem aquela farmácia menor, uma pessoa, duas pessoas, uma farmácia mais assim de bairro, ou mais familiar, em que ela é menor, obviamente também ela vai ter aí um orçamento menor. Sobre a questão do encarregado de proteção de dados, né, o que a gente também faz é treinar essa pessoa durante a adequação. Por quê? Isso é importante frisar. Nós te entregamos o serviço de adequação, tá? Quem também virá para vocês falando que vai ter uma mensalidade para vocês ficarem pagando aí ad eterno, também não está aí condizendo com a verdade, porque o serviço de adequação ele tem que ter começo, meio e fim. Você tem que fazer a implementação com as documentações, com os treinamentos, entregar, e o DPO ser preparado. Então, nós fazemos isso, nós treinamos e preparamos os DPOs dos nossos clientes, e aí quando nós saímos de cena com o trabalho, a empresa segue sozinha e esse DPO segue preparado, porque dali em diante é ele que vai tocar. Tanto é que aí eu quero abrir um parênteses aqui nesse aspecto. A adequação precisa ser feita pelo prestador de serviço através desse DPO para a sua farmácia. Porque o seu DPO ele tem que saber tudo o que está acontecendo. Desde as elaborações de documentos ele vai ter que participar, dos treinamentos ele vai ter que participar, da questão junto à tecnologia da informação, porque ele não precisa de ter um conhecimento técnico aguçado sobre TI ou sobre direito para mexer com cláusulas contratuais. Mas ele tem que entender ali de uma forma bem geral, bem genérica, ali, bem aberta sobre essa situação, né, para ele ser estruturado, desenrolado, ele poder estar aí fazendo essas ligações entre os setores, porque na linguagem, né, DPO, Data Protection Officer, né, que em tradução livre seria um diretor de proteção de dados. Então nós temos clientes, por exemplo, de grande tamanho, de grande volume, que essa pessoa vai precisar de fazer parte do corpo diretivo, porque tudo que tiver relacionado a dados pessoais, ela vai estar ali participando. E também vai ser uma pessoa dentro da sua farmácia que ela vai atender uma demanda junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, informativos, até porque a Autoridade Nacional, a gente fala muito disso, ela não virá nesse momento aqui querendo ser punitiva, botar fiscal de colete na porta da sua farmácia, querendo fazer vinculação de documentos. Não, ela vem com a intenção de ser orientativa. E ela vai buscar informações através das associações, através das instituições que representam a sua categoria. Conselho Regional de Farmácia, Conselho Federal de Farmácia. Então, vai haver essa conexão aí de forma orientativa. Então, assim, fica a dica, né, que a gente está aí passando para vocês em relação a isso. E tenho uma certeza, a atividade de adequação de proteção de dados pessoais, isso a gente já fala pelo know-how que a gente construiu. Nós temos aí dezenas de clientes, depois vocês podem olhar, aqueles que autorizaram a ter suas logomarcas expostas aí no nosso site. É uma atividade 70% humana, de mudança de cultura, de criança de hábito, de desenhos administrativos, de conduta de captação até armazenamento ou exclusão. Realmente é esse desenho administrativo em cima dessa questão dos dados pessoais. E cada farmácia vai ter aí uma atitude, uma ação frente a isso diferente. Tá? Às vezes você vai ter farmácia na sua rua, aí do lado da sua, né, onde funciona o seu estabelecimento, que ela vai ter um ritmo e uma forma de adequação. E você vai ter um ritmo e uma outra forma de adequação. Tá bom? Exato. Uma coisa que vale a pena lembrar, que empresários que têm mais de uma farmácia vão poder ter um DPO só, tá? Ele vai ser o mesmo DPO em todas as farmácias da rede, não tem dificuldade quanto a isso, não. Então, é uma coisa boa, né? Uma informação boa também. Você não precisa ter um DPO em cada farmácia, igual um farmacêutico em cada farmácia, né? E ele não fica ali, ele também não precisa de ficar ali
24 horas e nem precisa ser exclusivo disso. Ele pode ser uma das pessoas, até o próprio farmacêutico. Tá? Então, isso é importante informar, né? E pode ser uma empresa de fora que vá vigiar mais de uma farmácia também. Não tem problema. Então, isso é muito, muito interessante. Pode passar, Jorge? Vamos lá, passa aí. Então, já para a gente já finalizando essa parte da apresentação, para que a gente possa interagir, né, Denise? Interagir sobre isso tudo aí, Jorge vai explicar esses últimos 2 pontos aqui, que é bem importante para os farmacêuticos e donos de laboratório, empresários do Espírito Santo, hein? É uma coisa nossa isso aí agora. Ok, vamos lá. Primeiro ali em cima eu estou trazendo para vocês ali um projeto de lei que tramita hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo sobre proteção de dados pessoais, direcionado com exclusividade às farmácias, tá? Esse projeto de lei ele quer proibir, né, que as farmácias, drogarias, né, façam a captação de dados aí no ato ali de um possível cadastro, né, ressalvado as previsões legais, como eu disse no início, né, da nossa conversa, se eu for emitir uma nota, a lei já me garante a necessidade de captação. Então, a gente tem um projeto de lei. Eu não vou adentrar muito nas questões dele, tá? Mas, basicamente, aí, tá? No ato da compra, né, lá, sem informar de forma adequada as concessões de desconto, estado de inscrição e dar outras providências. Eu quero só depois dar um ponto aí nesse projeto de lei. Esse é do deputado Rafael Favato. Isso, prestem Rafael atenção que eu não gostei desse projeto de lei. Primeiro que eu acho que ele é inconstitucional, porque o Rafael Favato está legislando onde não deveria. É inconstitucional. Segundo ponto é que parece que ele trata o farmacêutico como uma pessoa que não merece o respeito, porque ele quer obrigar você a ter uma frase. Você é obrigado a colocar uma frase na sua parede. É proibido captar dados, sei que lá, sei que lá. Então, o artigo 2º desse projeto de lei fala isso. É como se o farmacêutico fosse um indivíduo que tivesse ali o tempo todo querendo tomar os dados da pessoa e como se aquela frase fosse assim, uma declaração de culpa do farmacêutico, né? Então, eu estou falando isso porque eu fiquei chateado. Eu não gosto dessas coisas. Eu acho que o que é certo, que é certo, o que é errado, que é errado. Então, os farmacêuticos, as pessoas que têm ligação com o deputado e outros que têm ligação com outros deputados, eu acho muito bom que essa lei, esse projeto de lei, não funcione da forma que ele está escrito. Acho que é importante. A Lei Geral de Proteção de Dados já traz as normas para isso, né? Mas da forma que ele está escrito, ele não está muito legal. Sim. Lécio, na minha opinião, ele é tão equivocado esse projeto, não tem nem condições de caminhar, não entendo nada de jurídico, não, porque, primeiro, como é que ele vai distinguir tipos de comércio? Porque do jeito que está aqui, fica parecendo que outros comércios podem, mas que farmácia não pode, né? Do jeito que está aqui. Informar que a farmácia não pode, mas então uma padaria pode, né? Agora, eu vou chegar na lei em vigor. Temos uma lei em vigor. A outra observação é que alguns segmentos da área de farmácia precisam e necessitam do CPF para gerar o cupom fiscal, entendeu? A nota fiscal. Então, quer dizer, como é que você faz? Então, você não emite? Incentiva a sonegação? É só um parênteses, exatamente. Desculpa interromper. Não, mas foi muito importante para você ver como que não está adequado. Pode continuar, Jorge. Assim, eu ia deixar para o final para poder falar, porque eu acho que as duas situações se enquadram nisso, nessa, digamos assim, a lei estadual em vigor e esse projeto de lei estão aí tentando usurpar a competência que é privativa da União, que é no artigo 22 da Constituição Federal, que fala que o tratamento de dados, né, de privacidade, é competência aí exclusiva da União. Então, nós já temos uma lei federal, que é a LGPD, que já trata disso. Então, se faz assim desnecessário projetos de lei ou lei em vigor, né, que sejam aí claramente afronta à Constituição e por isso são inconstitucionais. Aí vão caber, obviamente, de uma provocação ao Poder Judiciário, através aí de ações diretas, de inconstitucionalidade, etc. Mas as duas situações se enquadram nisso, porque hoje nós temos uma lei em vigor, que é 11.340, que foi publicada de 26/7
de 2021, que fala justamente isso. Aí vai responder a questão já da Denise, né? Porque apesar do projeto de lei da farmácia ele ter vindo antes, a 11.340 veio depois e ela já foi aprovada e acabou aí, já está vigorando, né? Essa já abarca todo os estabelecimentos comerciais do Estado do Espírito Santo. Não só a farmácia, como todos os outros. Então ali ele fala, ó, ficam as empresas que atuam no Estado do Espírito Santo proibidas de solicitarem cadastro prévio no âmbito das relações de consumo, para efeito dos clientes consumidores obterem informações acerca de produtos e serviços. Isso aqui já fere uma garantia constitucional que nós temos aí, que é a liberdade, né, do direito que nós temos aí de poder de contratar ou não. Isso é uma escolha muito subjetiva, isso vai de indivíduo para indivíduo. Então a Constituição já nos garante isso. Então eu não posso também usar uma lei para poder atacar uma garantia constitucional que nós temos, né? Então a proibição, ela se estende também às empresas que atuam no Espírito Santo por meio da internet. Então veja só, a gente vai ter uma situação que alcança os balcões das farmácias, mas também o serviço prestado pela internet. Depois nós temos ali a proibição de solicitação do cadastro previsto nessa lei, além do previsto no disposto do artigo 1º, se aplica ainda a todos os casos de solicitação de cadastro por parte das empresas que atuam no Estado, inclusive pela internet, no âmbito da relação de consumo, se é devido à apresentação ao cliente do motivo e comprovação da necessidade. Chama a atenção de vocês dessa parte final, que a LGPD já diz isso. Quando eu vou tratar um dado pessoal hoje, eu tenho que ter a finalidade, é o princípio da finalidade, está no artigo 6. Isso é o motivo. E aí eu mostro essa questão da minha comprovação, da minha necessidade de tratar, ou do meu pedido para tratar o dado, desde que a pessoa me dê o consentimento. E aí no 3 ele fala já da questão da multa, né, que são aí os VRTs, que são os valores de referência do Tesouro Nacional, que hoje está variando aí R$3,64 cada, com a multa podendo chegar a R$1.000 aí, 3 mil e poucos reais a primeira, né, e dando a reincidência. Então, assim, pegando o que nós falamos agora nessa parte final em relação às legislações aí no Espírito Santo, que estão falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, lei em vigor, e também um projeto de lei, isso aí é tudo muito discutível, né? Mas a gente precisa aí fazer tomar as devidas providências e realizar, principalmente neste caso aí, né, hoje a gente conversando com vocês, as farmácias aí, fazer as devidas adequações, seus planejamentos, estruturar isso para ficar tranquilo, seguro, poder trabalhar e seguir com o seu negócio em paz. Tá? Exato. O Jorge... Meu Deus. Pois não, Denise, pode falar. Eu acho que eu vou cair e eu volto, tá? O Jorge, deixa eu te falar aqui, essa lei que você está mencionando, ela fala solicitarem o cadastro prévio antes da relação de consumo, ou seja, o que eu entendo é a gente buscar dados do cliente antes dele mesmo nos contratar, é isso, né? Quer dizer, a partir do momento que ele já está nos contratando, seja para qualquer tipo de serviço, já não é considerado um cadastro prévio, né? Não. Aí a gente precisa separar dois pontos. Eu posso pedir o dado de alguém? Vamos supor que eu queira criar um banco de dados, que eu queira criar clientes leads, como é dito, para eu poder estar mandando promoções, ofertas, né? E chamando ele. Eu posso, desde que eu faça o pedido desse consentimento e ele expressamente confirme. Então, olha só, a LGPD, que é uma lei federal, e inclusive o STF já decidiu em outras situações que nos casos aí, leis estaduais não podem, né, exorbitar da sua competência entrando na esfera de lei federal, já me garante isso. Então eu não preciso de uma lei estadual, por ser inconstitucional, dizendo que eu não posso. Eu posso que a Constituição me garante, eu posso porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela também fala isso. Eu preciso de quê? De consentimento. Se eu tenho, ótimo. Em relação às questões de uma nota fiscal, por exemplo, o que a gente precisa ter, assim, o cuidado? Eu fui lá na sua farmácia e comprei na sua farmácia. Aí, eu quero a nota. Aí você me dá seu CPF, seu nome e tal, tirou a nota. Você pegou meu dado. É importante dizer que aquele fornecimento de dado que eu fiz para você no seu balcão foi para você tirar a nota. A finalidade acabou ali. Porque quando eu capto um dado, eu tenho que ter um motivo. Qual foi o motivo? Tirar a nota. Tirou a nota, acabou. Aquilo não dá o direito da farmácia depois e mandar promoções. Porque a finalidade era o quê? A nota. Acabou ali. Aí, mas eu gostei do Jorge, eu quero que
ele se torne cliente da minha farmácia, eu quero mandar aí umas promoções para ele, quero enviar uns e-mails. Você pode? Pode. Eu, Jorge, ó, eu tenho aqui uma situação assim, queria que você desse o seu consentimento expresso, tá? Isso pode ser feito na loja física lá, pessoalmente, uma compra online também, a pessoa faz. Hoje existem as situações que a gente consegue construir isso. Eu dou esse consentimento, pronto, eu vou receber a sua promoção. Eu autorizei você para isso. Então, se a lei está falando que eu posso, a lei federal que trata com especialidade sobre isso, que é a competência para tratar do tema, porque assim diz a Constituição Federal do seu artigo 22, que uma lei estadual vai me dizer que eu não posso. Então, isso vai criar no futuro, obviamente, embates, né, jurídicos que a gente conhece, mas a gente pode fazer isso. Então, lá no âmbito da farmácia, eu tenho que ter atenção com isso, tá? Dado para nota, acabou ali. A finalidade é aquela. Mas eu quero agora aproveitar essa pessoa para poder mandar promoções. Então, vem cá, me dá seu consentimento aqui. E dei o consentimento? Ok, tá? O Jorge, você concluiu as suas apresentações? A gente pode passar aqui para as perguntas? Sim, eu acho que finalizou aqui, né? Isso, finalizou. Vamos sim. Só fechar aqui. Vamos lá, né? O Lécio voltou aqui também, agora está aqui conosco. É só você encerrar seu compartilhamento aí. Você já encerrou? Não. Já, peraí. Então, Jorge, a gente não observou aqui muitas perguntas, mas eu tenho aqui algumas perguntas que eu recebi de forma indireta aqui. E aí eu queria depois, então, colocar aqui, né? Mas tem uma pergunta de um colega que ele está mencionando o seguinte: ele é RT de uma das 4 farmácias de uma cidade do interior. Gostaria de saber se eu fizer o contrato com uma empresa, né, para fazer essa adequação nas farmácias, vou ter um suporte direto ou só a implantação da lei e o restante será por conta do gestor? Uhum. Tá, não sei se você entendeu bem. Eu vou tentar responder, eu acho que eu estou entendendo o que ele quis dizer. Vou falar da nossa empresa, tá? Porque eu não posso falar de outras que eu não sei quais são os procedimentos. Você pode optar hoje, a gente tem uma loja com vários produtos para isso, né, voltados à produção de dados. Você pode hoje optar, eu vou contratar a Security, ela vai fazer a adequação, vai treinar um DPO que eu vou escolher, vai trabalhar aqui comigo, com TI, com a documentação jurídica, vai fazer esse suporte, esse trabalho humano e vai me entregar esse serviço, pronto, vou ficar adequado. Ao final eu estou com a documentação, eu estou certificado pela Security, meu TI está preparado, meus funcionários bem treinados, está tudo correto, ponto. Aí, a partir dali, essa empresa segue sozinha. Eventualmente, na frente, surge um ponto, né, muito divergente, ela pode nos contactar que a gente vai prestar essa outra atividade. Mas ela fala assim, não, eu quero ter um DPO, a gente tem essa ferramenta, por exemplo, eu quero ter um DPO online. A Security pode me vender isso? Pode. Porque aí a Security faz a sua adequação, se você contratar, a gente vai ter esse DPO online e depois ele vai estar ali com você, trabalhando de forma online, né, por um valor e etc e tal, fazendo essa atividade. Pode, né, a empresa pode prestar um serviço de início, meio e fim, como é a questão da adequação e da implementação, pode, mas a farmácia quer contratar um serviço de DPO online? Pode. Eu quero contratar a Security para ela manipular todos os meus dados, eu quero que ela opere os meus dados, a pessoa pode? Também pode. Então, há uma gama de ferramentas e possibilidades muito grande, que vai ficar a critério do controlador, daquilo que ele entender que é melhor para ele. Nós temos clientes que falam assim, não quero ver nada. Nós temos clientes que falam assim, não quero problema com nada, vocês fazem tudo que eu não quero nem ver isso. Existe essa possibilidade? Também. Então, há uma situação aí que ele vai poder escolher, né, aquilo que ele entender melhor para a sua conveniência, para a sua farmácia, para o seu ramo de atividade. Ô Jorge, eu vou fazer uma tradução aqui, se eu tiver feito errado, você me corrige, por favor.
eu estou fazendo aqui o papel de tentar, como leiga, né, traduzir tudo isso de uma forma mais aplicável possível. Então, quer dizer, para uma adequação, os personagens dessa adequação, então, são o controlador, que, na verdade, é a empresa, que normalmente a pessoa que vai representar esse personagem é o proprietário, é o gerente, é o que tem um poder de mando, vamos dizer assim, né? Ele, então, ele é o controlador daqueles dados. O operador seria a equipe de funcionários que, de alguma forma, tem acesso a estes dados. Olha só, o que nós temos? Na farmácia, vamos direto ao ponto. Na farmácia, quem é o controlador? Que é aquele que vai tomar as decisões em relação aos dados. É o dono da farmácia mesmo ali, é a pessoa que tem essa missão, é o dono que vai participar. Ele também é um ator que precisa participar, porque a cultura da mudança em relação à proteção de dados passa por isso. O dono da farmácia ele tem que participar, se tiver uma diretoria, tem que participar, se envolver com a LGPD de uma forma completa, ele vai ter que abraçar isso. Agora, ao mesmo tempo, também opera os dados. Então, a farmácia ali, o dono, o controlador, também pode ser operador. É o que é mais comum, você ser controlador e ser operador. Agora, você pode falar... A minha dúvida é se todos os funcionários são considerados operadores, ou seja, o caixa, o vendedor, ou seja, toda pessoa que trabalha na empresa, que eventualmente lida com dados seja pessoais? na recepção, dados pessoais, dados do cliente, vamos dizer assim. Então, eu não tenho só um operador, eu posso ter vários operadores, é isso. E a qualquer dado, tá? É de qualquer dado. E o DPO seria que pode ser o próprio dono, se for numa farmácia pequena, ou alguém que ele delegar de alguma forma, que vai, digamos, olhar para esse sistema de uma forma que fale assim, não, tá ok, tá garantindo isso. É só para poder traduzir assim de uma forma que a gente, que é leigo, consiga entender, né? Um colega fez uma pergunta Denise. Oi. Denise, deixa eu só fazer um aumento nisso aí também. O operador também pode ser o escritório de contabilidade que foi contratado para fazer rodar a folha de pagamento, fazer a admissão, elaborar, fazer o E-Social. Ele é um como Isso, se pode fosse ser um operador externo, né? Jurídica. Entendi. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Então, pode ser até isso. Né? Se por acaso alguém estiver ficando com dúvida, gente, vocês coloquem aqui no chat, tá? O colega também perguntou se o CRF será um dos órgãos fiscalizadores. Não, tá? O CRF não é fiscalizador de Lei Geral de Proteção de Dados. Fiscalização, o objetivo do CRF é outro. Se eu estiver falando alguma coisa equivocada, vocês aí observam, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Não, lá é essa aqui pedindo para abrir o microfone. Então, uma coisa que vocês falaram aí do contador e ligados aos funcionários, tem também plano de saúde, ticket de refeição, empresas são os de benefícios. suporte empresas também que são contratadas para dar suporte ao sistema informatizado. De alguma forma, eles têm acesso aos dados, tanto do cliente, que é o comprador do serviço daquela empresa, quanto, eventualmente, dos funcionários, né? Então, eles também precisam ter esse implemento da lei, né? Sim. Exatamente. Todos aqueles que, a pedido do controlador, né, executem alguma dessas atividades de tratamento de dados, né, eles podem ser solidários com aquela responsabilidade que o controlador tem. Então, por exemplo, o mais comum
é as farmácias adquirirem um sistema informático de terceiros, né? Então, se aqueles terceiros participam de alguma atividade de tratamento de dados, seja ela até de armazenamento, um banco de dados, né? Ela também tem que estar adequada e ela também é a operadora dos dados daquela farmácia. Então, só que voltando na questão do funcionário da farmácia, que de alguma forma opera os dados do cliente, ou seja, o funcionário de atendimento ou um funcionário do caixa. Se houver algum tipo de vazamento e o procedimento operacional disser que ele foi o responsável por aquele vazamento, ele também pode igualmente ser, como que eu vou dizer, responsabilizado de forma solidária? Ou é somente a empresa? Sim. Não, de forma solidária, o trabalhador não é, porque aí também se aplica a CLT. De forma solidária seria, por exemplo, o escritório de contabilidade que recebeu aqueles dados, o escritório de advocacia, a empresa de sistema de computadores, ou uma terceirizada que atuou dentro da farmácia prestando algum tipo de serviço, né, que trabalhou com tratamento de dados. Então, essas pessoas são responsáveis solidariamente. O empregado, não. O empregado, aí sempre a empresa responde pelo empregado, porque aí tem a CLT, né? Mas... Travou. Eu acho que travou, mas é justamente isso. Aí, no caso do trabalhador, não, porque você tem a CLT, o risco do negócio, né? Tudo aquilo que a lei trabalhista já traz. Então, nós não temos aí, neste caso, uma responsabilidade solidária. Okay. O que vai ser observado aí, que tem que ver, mas isso é no caso concreto, tá, Denise, tá, pessoal? Foi a atitude do trabalhador. Foi por negligência, foi por dolo, e aí nós vamos ter situações diferentes. Aí ele pode ser culpabilizado de outra forma internamente, né? Isso, aí nós temos possibilidades, né? Dependendo como eu disse, dependendo da situação, né? Que a gente chama até no próprio direito civil, ações de regresso, etc., mas tem que ser avaliado aí no caso concreto. Tá bom. Eu estou com uma pergunta aqui, laboratórios que precisam dos dados para gerar laudos e ter um histórico do cliente, como agir? Eu vou complementar com uma outra pergunta aqui, que é exatamente essa, né? Os dados que a gente tem obrigatoriedade de ter para executar atividades que são obrigatórias, SNGPC, igual o caso do laboratório de análise que está perguntando, emissão de cupom fiscal, a gente não precisa de ter o consentimento, ou precisa mesmo assim de ter evidências desse consentimento? Travou? Você ouviu, Jorge? Eu ouvi. Tô vendo aqui que o Lécio estava falando e não está saindo ali, ó. Porque ele tá com o microfone desligado. Tá com o microfone. Acho que ele saiu de novo, né? Mas vamos lá. Em relação a dados pessoais que eu preciso tratar, igual do caso de um laboratório, vamos lá. Por exemplo, eu vou também na farmácia com uma receita. Automaticamente você vai ter que tratar meu dado. Eu também quero isso. Eu vou fazer um exame no seu laboratório. O meu exame vai ser enviado de um para o outro, né? Às vezes principalmente acontece muito no interior, né? Aquele laboratório do interior, ele não faz determinado exame, manda para um laboratório em Vitória, né? Normalmente acontece isso, depois volta o resultado. Essa tramitação ela é prevista. Eu mesmo fiz um exame há poucos dias no laboratório aqui na minha cidade, que é Colatina, e aí vi a informação de que aquele exame estava indo para Vitória, depois que ia voltar e tal. Então eu tinha essa informação. Então quando a gente está diante dessa situação, a gente não tem uma questão de proibição. É o que a gente fala, a LGPD ela não te proíbe de tratar. Agora, por quê? Existem as imposições legais, existem as necessidades, existe o legítimo interesse do laboratório em precisar de fazer esse armazenamento de exames.
Até porque, né, eu sei que hoje os exames a gente recebe por e-mail, né? Então eu já imagino que o próprio laboratório ele acaba guardando isso é um arquivo, ele tem o seu legítimo interesse. Tem o histórico, né? O próprio Eu posso histórico que precisar, você vai completar. eu posso precisar, suponhamos que eu não tenha mais acesso ao e-mail, eu perca meu e-mail, não tenho mais o papel, chego lá no laboratório, isso é muito comum, né? Porque a gente não pode ter comercialização de dados de forma indevida, isso que é o grande problema, é uma das questões que a gente precisa estar atento. Mas aquilo em que eu preciso realizar trabalhos, aquilo que faz parte das previsões legais de outras legislações, aquilo que faz parte do legítimo interesse para o bom funcionamento do estabelecimento, isso também é boas práticas, né? Ele só vai ter que ter essa preocupação, é boas práticas. Isso é você ter o cuidado com o dado pessoal da pessoa e você poder tratar também. Nós temos casos, por exemplo, em faculdades que nós adequamos que arquivologia, né, dados guardados aí de pessoas desde os anos 90, porque existe uma determinação do MEC para isso, né? Então, você imagina só, né, 30 anos, 40 anos de dados guardados, porque não tem nem prazo essa previsão, tá? Essa necessidade. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Uma curiosidade é essa, né? Pois não, Lécio? Denise. Não, completo o que ele está falando, que aí eu falo do que o Júlio perguntou aqui, eu dou mais uma explicada. Não, é o seguinte, se você tem, vamos supor agora um caso, um passo a mais. Você obteve o consentimento do cliente para informar, para mandar promoção, você está todo ok, ele já te autorizou a fazer isso. A minha pergunta é a seguinte, essa autorização, ela precisa ser de tempos em tempos renovada ou ela é, aspas, vitalícia, até que ele fale para mim que não quer mais? Então, a adequação passa por aí. Passa por eu, nos meus documentos, determinar por quanto tempo eu vou ficar com aquela informação. E eu informar a quem me deu o consentimento que eu vou ficar com aquela informação 1 ano, 2 anos, 3 anos e 5 anos. Entendeu? Qual que é o erro? Eu não informar para o titular de dados que eu vou ficar com aquela informação 4 anos. Esse que é o erro. Então, adequar é você dizer, olha, nesse processo, que é o cadastramento de clientes para promoções, eu vou manter esses cadastros ativos por 3 anos, ou até quando o meu cliente fala assim, eu não quero mais que vocês tenham o meu cadastro. Por que é importante esse ponto? O ideal é que na hora da adequação, o máximo de processos que a gente conseguir definir com qualquer outra base legal lá do artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados, que não seja o consentimento, é melhor. Por quê? Porque o consentimento, da mesma forma que a pessoa dá, ela tem direito de tirar. Então, o ideal é que na hora que você construa a documentação, você consiga explicar, olha, esse processo aqui nós captamos tais dados e nós não pedimos consentimento porque aqui nós temos determinado ponto aqui da lei que nos diferencia. Então, por isso que é importante o conhecimento da lei para poder fazer processos bons para que você possa tirar o máximo possível desses dados estando dentro da lei, né? Então, o ideal é que use o motivo consentimento o menos possível. Ok. Você tinha falado que ia responder o colega que tinha comentado. Acabei respondendo exatamente com esse ponto agora. Ok. Denise, só aqui, tem uma pergunta aqui, Meu nome é Alteci, sou RTI uma drogaria. Gostaria de saber se quando o cliente entra em contato com a empresa pelo WhatsApp ou por outro aplicativo, solicita uma informação ou mesmo efetua uma compra, se nós podemos salvar esse contato e passar a enviar promoções, ou devemos solicitar uma autorização prévia. Então, aqui é muito similar àquilo que eu falei no início, quando a pessoa vai fisicamente lá e faz uma compra. Ela compra, você vai fazer a emissão de nota fiscal, você precisa de dados. Mas a finalidade daquela captação do dado ali, por imposição legal, termina ali. A mesma coisa se a pessoa fez uma compra pelo aplicativo, e ela cedeu o dado, foi para fazer a compra ali. Se ela pedir uma informação pelo WhatsApp, é somente
naquele momento, ficou ali também. Agora, eu quero enviar promoção, eu tenho que ter o consentimento. Aí, porque eu já estou comercializando o dado dela, tá vendo? Já há uma intenção de usar o dado pessoal. É um uso adicional, né? Isso, e aí a gente não tem não temos uma previsão legal para isso. Nós temos qual previsão legal? Artigo 7º, inciso 1º, consentimento. Eu quero te enviar promoções, eu vou tornar isso essa autorização expressa ainda, porque ele tem que se manifestar de forma expressa, inequívoca, né? Ele tem que demonstrar que ele realmente quer. Aí eu vou poder passar. E aí é que está uma das outras situações. Só para finalizar aqui, Lé, só para entender. Uhum. É aí que dá uma confusão que muita gente faz. Não é só vazar dado que causa incidente. Neste caso, se eu começo a enviar promoções não estando autorizado, eu também estou cometendo incidente. E aí eu posso responder isso de forma... ações de responsabilidade civil, em que a pessoa pode entrar com uma ação de reparação contra a farmácia. E é importante destacar aqui, vocês que estão no comércio, que diferentemente lá do Código de Defesa do Consumidor, né, que prevê que para eu ter um dano moral, eu tenho que ter um nexo, eu tenho que passar uma situação, né, vexatória, por exemplo, meu nome inserido indevidamente, aí eu mostro que eu tive o nome inserido e aí eu vou ter, né, esse dano moral. Na Lei Geral de Proteção de Dados, o incidente em si já é o próprio dano. Eu não tenho que provar que aquele vazamento, ou que aquele compartilhamento, ou aquele incidente tenha me causado algum tipo de dano. Porque o incidente em si já é o próprio dano e já gera o dever de indenizar, né? Então, é uma discussão que pode ser criada no Brasil, no âmbito jurídico, se é ou não é o famoso dano in re ipsa, né, que já acontece quando o fato se consome. Pode ser, mas a previsão hoje da legislação é essa. O Alteci, então já vou te dar uma saída aí. Hoje você vai fazer uma mensagem padrão para todos os seus clientes, dizendo, olha, na sua mensagem padrão, aqui é da farmácia tal, eu agora tenho seus dados aqui, e eu quero te pedir o consentimento para continuar mantendo seu telefone aqui, seu e-mail no meu WhatsApp, para eu te mandar promoções. Você aceita? Aí a pessoa vai, se você aceita, responda aceita. Se você não aceita, não responda nada, não precisa de me responder, entendeu? Então, só de você fazer isso, só que você não perde essas mensagens do WhatsApp, não, você guarda elas. Né? Então, você depois tem como provar. Você tem como provar depois, lá em cima, né? Você vai guardar lá aquela tela que a pessoa um dia te deu aceite. Aí, quer dizer, se a pessoa deu aceite, bem. Só que você tem que fazer uma mensagem legal dizendo, olha, eu vou ficar com sua mensagem por 1 ano e se você quiser que eu retire a qualquer momento, ou se você quiser que eu te preste informação sobre isso, você pode me mandar uma mensagem por aqui que eu te respondo. Então, dá para regular tudo isso, tá? É mais ou menos uma pergunta que tinha aqui, né? Como evidenciar o consentimento do cliente, se tem que ser de forma escrita, fisicamente escrita, ou se esse tipo de retorno virtual bastaria, entendeu? Basta. E a resposta de e-mail, aquele cliquezinho, quando a gente abre o site lá e preenche o formulário e dá um cliquezinho, né? Aí eu vou dar um cliquezinho lá, aquilo automaticamente vai para um banco de dados da empresa que cuida do site e fica lá provado que a pessoa aceitou aqueles termos. Então, é um exemplo. No WhatsApp, a gente faz um pequeno texto e no e-mail você escreve a pessoa, olha, eu estou com o seu e-mail aqui, eu queria regularizar isso aqui, você me responde me dando consentimento para eu continuar te mandando promoção, né? Agora, hoje já existem empresas na internet que já fazem isso automaticamente, que são sites de mala direta, né? Que já tem as possibilidades lá de consentimento na própria mala direta. Existem situações onde o sistema informatizado que a empresa usa, seja laboratório, até mesmo de consultórios ou farmácias, que eventualmente bastaria, essa é uma pergunta, bastaria a gente fazer a pergunta para o cliente se ele consente
e a gente mesmo, na ficha do cliente, fazer um xizinho. Ou seja, eu dar um cheque ali naquela informação e aquilo fica armazenado na ficha do cliente como autorizado. Isso basta ou não basta? Não, aí não funciona, porque não foi a pessoa que fez o cheque e você também nem tem como comprovar que foi ela que fez. Isso não basta. Agora, é aquilo que eu falei. Neste exemplo que você me deu agora, não precisa de consentimento. Por quê? Porque não é um cadastro que é feito para, por exemplo, um exame ou um atendimento médico. Então, aqui é um cadastro que é feito, é entrega de dados suficientes para aquela ação, e aqui existe um contrato. É um contrato de prestação de serviço. Você não assinou um contrato de prestação de serviço, mas é no mundo físico, no mundo real. Então, nesse caso, você não precisa do aceite. Agora, se você está pegando os dados... Né? Se eu vou usar o dado para falar com ele, preciso. Aí você vai pegar os dados, que você vai mandar alguma promoção, alguma informação, aí você pega um consentimento só para isso. Você não precisa de pegar o consentimento para o contrato, é só para isso. Entendeu? Então, é aquilo que a gente fala, qual a finalidade? Aí a minha finalidade é só fazer um cadastro para atendimento médico e só para isso. O atendimento médico é contrato. Precisa de consentimento. Agora, eu não posso usar aquele banco de dados para outra coisa. Ele tem que ser exclusivo para aquilo. Uma dúvida aqui complementar. No laboratório, devemos solicitar autorização a cada atendimento que o paciente faz, que o cliente faz, ou por um período? Eu acho que você mais ou menos já respondeu, né? Que já respondi, mas aí eu volto... Isso. A pessoa chegou para fazer um exame. Ela está contratando com você. Eu quero comprar um exame e uma prestação de serviço, e você vai fornecer aquela prestação de serviço. Então, eu capto os dados necessários para isso. Eu coleto os dados necessários para isso. Nome, e-mail, telefone, endereço, CPF ou qualquer documento, ponto. Coletei para isso. Eu não posso pegar isso e depois mandar uma promoção, mas eu posso mandar a resposta do exame tranquilamente, que faz parte do contrato. Então, nesse caso, você não precisa nem de pegar consentimento hora nenhuma. Tá? Só que é claro que quando aquela pessoa, né, quer dizer, dentro da construção da sua adequação, isso tem que estar escrito lá no processo. Tem que estar escrito, esses dados são no caso de atendimento ao cliente para exame. Tem esse processo descrito lá. Quem é o responsável? Determinada pessoa. Quais os dados que são coletados? Esses dados ficam guardados por quanto tempo? Por 10 anos por interesse do controlador. Mas você não pode compartilhar, você não pode vender, você não pode devolver mensagem de promoção, porque aqueles dados foram captados para aquilo. Lécio, mas eu quero fazer isso. Aí você vai ter que pegar consentimento. Aí você vai ter que pegar consentimento agora e vai ter que explicar no seu consentimento que você está pegando aquelas informações por 2 anos, e daqui a 2 anos, se você quiser, você vai ter que pegar consentimento de novo. Não pode ser perpétuo, tá? Nunca pode ser perpétuo se for consentimento. Deixa eu só aproveitar aqui uns pontos também que vai ajudar aqui nos esclarecimentos, que lá atrás até uma pessoa do laboratório perguntou por isso. No procedimento de adequação do laboratório, ele vai fazer o seu desenho administrativo, o mapeamento de dados, depois o fluxograma de tratamento, que vai ficar documentado, e aí onde ele vai aí fazer a sua proteção, né? E aí onde for interesse do laboratório manter determinado dado por um maior tempo, vai estar ali. Outra dica também, aqui voltando agora na questão do WhatsApp, se for farmácia grande, com muita gente envolvida, por favor, telefone o WhatsApp institucional, tá? Porque no telefone do trabalhador, muita informação de dado pessoal, o trabalhador, lembra, ele pode sair da farmácia e ele acaba levando aqueles dados pessoais que não são deles, que é responsabilidade da farmácia. Se for farmácia pequena, que tem muita pessoalidade no atendimento, então dê preferência para o celular do dono da farmácia, da dona da farmácia, para que aqueles dados fiquem ali, digamos assim, institucionalizados, né, no caso, entre a farmácia e o dono, para que aquilo não circule, porque o colaborador pode ser um, pode ser dois, pode sair da empresa e acabar carregando esses dados.
Pode perder o celular e esses dados vazarem e a responsabilidade vai ser da farmácia. E aqui agora, só para responder uma perguntinha aqui, ó. Boa noite. Após a adequação na prática, qual será o papel do DPO? O DPO ele vai ser o seu encarregado de proteção de dados. Ele vai ter duas funções assim principais, que é ser o seu canal de acesso aos seus clientes para poder atender as demandas, como a gente deu o exemplo aqui hoje, né? Alguém que chega na sua farmácia quer saber quais os dados delas que estão lá, por quanto tempo, quem que trata, ela quer modificar, ou ela quer ter uma resposta sobre algum tipo de dado, o DPO ele é para isso. Essa é uma das funções. A outra é que ele vai ser ali aquela pessoa que vai estar em contato direto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É a pessoa que vai ter passado por todo esse processo de adequação, né, na implementação, aprendido, para poder tocar o barco para frente. É aquela pessoa, por exemplo, numa farmácia maior que possa ter rotatividade de funcionários, que se você adequa com uma equipe, daqui a um ano é outra equipe. Então, no momento das trocas, ele vai treinar aquela pessoa para poder seguir as boas práticas, né, e as governanças aí da farmácia. Então, ele tem uma função muito importante. Apesar de não ter a obrigatoriedade da lei na questão do setor privado, mas é de suma importância o DPO. A figura do DPO ali, sendo um solucionador de incidentes, sendo uma pessoa aberta a isso, para fazer o tratamento dos dados, treinar os funcionários da farmácia, isso é muito importante. Então, a sugestão que a gente sempre dá, escolha alguém da sua confiança, escolha alguém, se for uma farmácia familiar, alguém da família, se for uma farmácia pequena, o próprio dono ou algum familiar, porque é alguém que você vai ter que depositar confiança, investimento, né? E é a profissão do futuro, né, Lécio? O DPO hoje aí é uma das profissões mais buscadas hoje no Brasil e que já tem aí uma média salarial muito boa, por sinal, né? Nós temos uma lei nova, uma situação nova, vê que nós estamos aqui hoje conversando tantas coisas novas, né, tantas dúvidas, e é uma profissão que já é supervalorizada. Exatamente. Tem algumas perguntas aqui, Deixa eu condensar as duas, não tem duas aqui sobre consentimento, que eu já vou condensar e responder de uma vez só. Biometria é dado sensível. É importante captar menos dados sensíveis possível, porque dados sensíveis é responsabilidade em dobro. E eu já fui numa farmácia que eles quiseram captar minha biometria, estavam errados e acabaram tirando esse procedimento. Não pode. Biometria é dado sensível. Não tem um porquê de uma farmácia captar a biometria de uma pessoa. Não tem nem justificativa legal para isso, tá? Então, o consentimento ele tem que ser naqueles formatos que nós falamos. E, de preferência, evitem usar o consentimento como meio de obter as informações do cliente. Usem uma das outras hipóteses, justificando por que você está usando. O consentimento é só naqueles casos mesmo onde o cara vai receber moção, só coisas muito específicas. Deixa o grosso do trabalho, né, para obrigação legal, contrato entre as partes, para construção de contrato, no caso para a questão da incolumidade física, seja lá o interesse do controlador, mas evitem sempre o consentimento. Construam, desenhem o processo de vocês, retirando a opção de consentimento sempre, criando outras opções, tá? E outra coisa, o consentimento ele tem que ter prazo e não pode ser renovado automaticamente, tá? Isso a lei é expressa nisso, não pode. Tem que ser renovado a partir de novo consentimento, tá bom? Então, esse ponto aí, sobre o DPO que o Jorge estava falando, né? Pode falar. Não, é uma pergunta do Felipe. Ele pode ser substituído ou pode pedir para não ser mais DPO por conflito de interesses? Pode. Ou seja, pode. Aí a gente está diante do mesmo caso das outras profissões, né? A pessoa não quer mais, quer sair. A pessoa, você não quer ela mais na sua farmácia, você quer trocar. Pode. Você não está preso ao DPO, não, tá? Por isso que a gente fala.
Não, pode O falar. macete é o seguinte. O macete é o seguinte. Contratem um DPO, treinem um DPO que seja fiel a você. Por quê? Porque as farmácias do bairro estão vendo você se adequar e estão vendo você treinar seu DPO. Se o DPO ganha pouco na sua farmácia, quer dizer, vamos dizer que é um DPO que assume outro cargo na sua farmácia e ganha um pouco mais para ser DPO. Se ele ganha pouco, o cara da farmácia do lado está de olho. Para quando você treinar ele souber tudo, ele paga mais R$500 para o cara, ele sai e vai para outra empresa. Então, de preferência, busque ser você também, que você vai ser treinado, né? Ou alguém de muita confiança sua. Tá bom? Tem uma pergunta aqui do Caio que eu vou complementar aqui com uma dúvida que é minha, né? No caso de ter que excluir os dados, né? Como é esse procedimento? Ele pergunta assim, ó, se a empresa fechar que tem dados armazenados por consentimento do cliente, esses dados são excluídos automaticamente? Quer dizer, eu não sei o que ele quer dizer aqui com automaticamente, né? Devem ser obrigatoriamente excluídos automaticamente, porque o consentimento é sempre dado com uma finalidade. Acabou, tem que ser excluído. Deixa eu ver aqui se tem mais, hein? Esse caso dele aí, a gente tem um exemplo de um cliente que a gente atendeu numa cidade, que ele contou para nós, isso foi uns anos atrás, não tinha LGPD ainda, em que ele foi fazer a exclusão no fim do ano das notinhas brancas. Não tem aquelas notinhas que eu ponho o nome, o endereço, o que a pessoa comprou e quanto que ela deve, aqueles bloquinhos, né? E ele foi fazer o descarte disso e jogou num lixão. Aí alguém passou e viu, as notas tinham se espalhado todo. Então, cada notinha era o nome de uma pessoa, né? E aí ele perguntou pra gente, e o que poderia acontecer com isso? Cada notinha poderia ser uma ação. Porque você deixou vazar dados dos seus clientes aquele ano todo, para qualquer um que fosse ver. Qual pessoa que foi encontrado por alguém que o conhecia, ou avisou, ele foi lá, recolheu, e aí ele deu a destinação correta. Aí é destruir mesmo, é na máquina que destrói papel, é jogar fogo. Desfragmentador. Né? A forma que você... Destruir mesmo. E aí a pergunta ali é até assim, se a farmácia fechar, né, que eu acho que é isso, se a empresa fechar... Ou né, for vendida, né, alguma coisa assim. No caso da farmácia fechar e acabou tudo, destrói, né? Destrói. Agora, se você vende, aí já é uma situação diferente. A gente está falando, são várias situações empresariais, né? Nós temos cisão, nós temos fusão. Tem que ver qual que vai ser a situação, porque quem compra assume determinadas responsabilidades. Provavelmente a cartela de cliente, aquela coisa, as pessoas atendidas acabam indo do pacote. Ele vai ter que assumir essa responsabilidade. Creio eu, né, que vai ter que passar por um novo procedimento, porque aí a gente está mudando a figura do controlador. Apesar do nome fantasia, nós temos novos agentes aí sendo responsáveis pelo tratamento. Então a gente precisa construir um processo, não do zero, né, mas fazer uma renovação aí de algumas coisas. É uma boa pergunta. Isso realmente depende do tipo de venda que for feita. Né? Isso é uma boa pergunta, tá? Porque é muito novo, né? E a gente ainda não encontrou essa situação, tá? Essa situação que você levantou aí, no caso de uma venda, nós ainda não encontramos no Brasil alguém que tenha passado por isso, não. Justo com a LGPD. Não. Eu acho que a gente já está seguindo aqui para concluir, nós estamos quase 2 horas aqui, é um assunto inesgotável, né? Muitas dúvidas. Eu vou só comentar aqui um negócio. Eu ouvi uma frase de um colega e eu queria saber se de fato isso faz sentido. Ele disse o seguinte: eu não faço nada de nenhuma ação de marketing, não faço nada, não ligo para o cliente, não mando e-mail, não faço nenhuma ação de venda, e eu mesmo assim preciso me adequar? Sim. Precisa. Você tem os dados do seu colaborador, você admitiu, você demitiu, você deu benefício, você compartilhou os dados do seu colaborador com o contador, né? Às vezes tem uma ação judicial, você compartilhou os dados do seu cliente ou do seu colaborador com o escritório de advocacia, né? Então, assim, existem muitas hipóteses de tratamento de dados que não tem relação com o cliente. E nem com publicidade, né? Nem com publicidade.
Eu acho que a gente pode partindo aqui, não vi aqui nenhuma, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui no chat. Não tem. Eu acho que o Felipe isso. Hein, Denise? O Felipe escreveu assim, excluídos, deletados, uma outra forma de exclusão. Exclusão é exclusão mesmo. Se for em papel, desfragmentar, tacar fogo, né? Se for em sistema computacional, é o deletar mesmo, né? Então, depende de como esse dado está guardado. Tem que ser destruído, não pode dar hipótese dele vazar. Gente, olha assim, só um comentário, né? Vocês já pararam para pensar como que vai ser os Correios? Porque os Correios, eles ficam com dados sensíveis de todas as compras online que são feitas, né? Chega na sua casa, os seus dados estão ali do lado de fora do embrulho que chegou para você. Tenso isso, né? Mas, enfim, vamos seguindo, né? Para imaginar como que isso vai ocorrer. Bom, deixa eu ver aqui, como fica o transporte de amostra biológica de laboratório para laboratório por empresa terceirizada. Eu acho que é o exemplo que, não sei se foi o Lécio ou se foi o Jorge que deu, né? De quando o exame vai ser feito em outro laboratório. Para fins inerentes, não precisa de consentimento, não é isso? A frase que a gente pode dar como verdade aqui é isso, né? Que a contratação do serviço já autoriza. Até agora tem um problema aí. Aí essa questão do consentimento ficou resolvida, porque é um contrato, você contratou, tudo bem, mas olha o risco que tem isso aí. Aqui nós já estamos falando de processo e probabilidade de risco e gravidade do risco. Porque aí ele está transportando dado pessoal por uma terceirizada, um motoboy, né? Então, o que acontece? O ideal é que eu esteja adequado, a empresa de transporte esteja adequada, a empresa que vai receber esteja adequada. Por quê? Eu sou controlador, eles estão operando dados pessoais. Se nessa cadeia dados pessoais são perdidos, são vazados e tal, responsabilidade é do controlador. Então, por isso que esse processo de adequação é um processo em cadeia. Se o meu prestador de serviço não está adequado, acaba que, de fato, eu também não estou. Ok. Eu acho que a gente pode encerrar, né? Alertar os colegas que estão aqui, que a palestra, esse bate-papo aqui está ficando gravado, e vocês vão poder conferir isso no canal do YouTube do Conselho, quem quiser rever, esclarecer mais dúvidas. O Lécio e o Jorge deixaram aqui no início os dados, se vocês quiserem colocar aqui no chat algum contato de vocês direto, para se alguém quiser esclarecer alguma dúvida de forma mais particular. No mais, eu queria, sim, agradecer muito a presença de todos, espero, em nome do Conselho, ter podido trazer informações úteis, né, para esses procedimentos. Parece muita coisa, e de fato mas a gente tem que arregaçar as mangas aí e começar a trabalhar, né? Então, assim, desejar a todos uma boa noite, agradecer muito a participação de todos, agradecer a Sheila e Thaís, que estão aqui do Conselho e que estão operando aqui para nós esse momento, né? E desejar a todos uma boa noite, ok? Quer falar alguma coisa, Jorge, Lécio, se despedir, Thaís? Então, bom, agradecer ao Conselho, tá? Obrigado aí pela essa parceria, né? O Conselho que é nosso cliente, mas a gente está construindo essa parceria que é muito importante, porque é uma responsabilidade social hoje de todos nós, a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados das pessoas que a gente trata. Obrigado aí a Sheila, da comunicação, a Thaís, que a gente se falou bastante nesse período todo, a Denise, que a gente conheceu, e a todas as pessoas que estão aí hoje, aí, né? Donos de farmácia, farmacêuticos, estudantes, né? A gente não sabe aí as ligações, mas a gente agradece aí, manda um abraço para vocês. Deixamos aí no chat aí o nosso site, o nosso contato aí de Instagram. Fiquem à vontade aí para nos contactar, tá? Estamos à disposição. Obrigado, Conselho. Obrigada. Boa noite. Só lembrando o seguinte, a LGPD não é obrigação do farmacêutico, não é uma responsabilidade a mais
do RT da farmácia, não. Mas se ele quiser abraçar, ele pode se diferenciar um pouco mais, né? Quem sabe aí, Isso né? mesmo. Conforme você falou, é uma nova abordagem aí de um profissional que vai despontar, né? Ok, gente? Isso. Boa noite, um abraço a todos e até o próximo Capacifarma, que semana que vem nós temos 2 encontros, né, Sheila? Fiquem atentos aí, tá? Um abraço a todos. Boa noite a todos. Boa noite.